Olá a todos que têm acompanhado as histórias bíblicas do nosso canal. Eu sou Elias Barbosa da Silva, trabalhador em educação reformada em serviço das igrejas reformadas do Brasil. Esse trabalho é apoiado pela Missão Auxiliar do Brasil, mais especificamente pelas igrejas que compõem a missão de Aldegrove. Nós vamos para mais uma história bíblica e eu aproveito aqui mais uma vez para dizer que nós contamos com o apoio de vocês para compartilhar esse material com outras pessoas que vocês acreditem que são interessadas nesse tipo de material. Então, hoje nós vamos falar sobre Cristo, o pescador de homens. E você encontra o texto dessa história de hoje em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, que relata sobre a pesca maravilhosa que o Senhor Jesus proporcionou aos seus discípulos. Então, as boas novas da salvação ensinadas da parte de Jesus Cristo estavam sendo cada vez mais conhecidas e espalhadas. O nome dele estava cada vez mais conhecido e também as suas credenciais de que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Uma credencial é como se fosse um documento de identificação, um documento que deixa claro quem é aquela pessoa. Então, o ensino de Jesus e também os sinais e maravilhas que ele realizava serviam como uma identidade, como uma credencial que deixava claro que ele era o Filho de Deus. Em Lucas 4, nos versículos 40 a 41, nós lemos que as pessoas estavam trazendo doentes de todos os tipos para serem curados. E até mesmo demônios estavam sendo expelidos, expulsos de muitas pessoas. As multidões então procuravam Jesus e pediam para que ele não as deixasse, porque elas estavam maravilhadas vendo os seus sinais e o seu ensino também. Aconteceu então que Jesus estava no lago de Genezaré, que fica no mar da Galileia. E havia uma multidão enorme que queria ouvir a palavra de Deus ao ponto de apertá-lo. Jesus então olhou ao redor e viu dois barcos que tinham sido usados pelos pescadores durante toda a noite. Um daqueles barcos pertencia a Simão Pedro. Então Jesus pediu que Simão afastasse aquele barco um pouco da praia e assim ele subiu no barco para poder ensinar aquela multidão. Estando no barco, naquela beira da praia, mas não tão afastado, foi o suficiente para o Senhor Jesus se afastar um pouco da multidão e ao mesmo tempo continuar os seus ensinamentos acerca do reino de Deus. Tudo o que o Senhor fazia e ensinava tinha o propósito de anunciar o reino de Deus. Nós vimos na história 11 que Jesus é o cumprimento de Isaías 61, versículos 1 e 2. Ele veio para evangelizar os pobres, para proclamar libertação àqueles que estavam presos, para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade todos aqueles que estavam sendo explorados. Aqui nessa história, além do ensino, o Senhor Jesus mais uma vez operou um grande milagre. Logo após terminar de falar, Jesus disse a Pedro para ele jogar suas redes para pescar. Com certeza vocês aqui sabem que muitos pescadores usam redes para pescar os peixes, não é verdade? Pedro e seus sócios, eles eram pescadores profissionais, eles viviam da pesca. E eles tinham trabalhado a noite inteira, mas não tinham pego nenhum peixe. De manhã, eles já estavam lavando as redes e se preparando para uma nova pescaria que ocorreria provavelmente no dia seguinte, né?
Sendo pescadores profissionais, eles sabiam de todas as técnicas para pescar. Mesmo assim, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Mas Jesus lhes ordenou naquele momento, em plena luz do dia, que eles lançassem novamente as redes. Talvez naquele momento as pessoas ficaram olhando umas para as outras, se perguntando o que será que iria acontecer, né? Pedro então se dirigiu a Cristo e disse: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como o Senhor está ordenando, eu lançarei novamente as redes. Pedro já sabia o que Jesus era capaz. Ele, inclusive, já tinha presenciado a cura de sua sogra, né? Jesus tinha curado a sogra de Pedro, Lucas 4, versículos 38 e 39. Então Pedro foi e obedeceu. Ele lançou as redes como Jesus ordenou. E para a surpresa de todos, uma quantidade enorme de peixes foi pescada. Havia tanto peixe que eles não estavam conseguindo puxar as redes, e aí eles pediram ajuda aos outros amigos dele. Então veio outro barco. Eles puxaram tantos peixes que foram capazes de encher os dois barcos, ao ponto dos dois quase afundarem de tanto peso. Aquele milagre realizado por Jesus, ele produziu um efeito tremendo no coração de muitas pessoas que os viram. Mas de maneira especial, a reação daqueles discípulos de Jesus foi algo marcante. Pedro teve a confirmação de que ele estava diante do Filho de Deus. Ele se achou indigno de estar na presença de Jesus. Como pode um Deus tão grandioso estar diante de homens tão pecadores como ele? Ele então se jogou aos pés de Jesus, implorando: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não apenas Pedro, mas também todos os seus companheiros de trabalho ficaram maravilhados e admirados com a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus se dirigiu a Pedro e disse: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Vejam só, Jesus está ensinando algo muito precioso para os seus discípulos aqui. Eles, sendo pescadores profissionais, sabendo de todas as técnicas para uma boa pescaria, usando todas as suas habilidades, eles não conseguiram pescar um único peixe durante toda a noite. Mas o Senhor Jesus, ao comando de sua voz, ele proporcionou àqueles homens a maior pescaria de toda a sua vida. Isso lhes mostrou que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Isso lhes mostrou que eles podiam confiar em Jesus e podiam deixar tudo aquilo que eles faziam e seguir ao Senhor Jesus. Eles não precisavam se preocupar, pois o trabalho necessário seria feito. O Senhor proveria tudo o que eles precisariam. Que encorajamento, crianças! Com isso, eles também aprenderam que a mudança no coração dos homens não dependeria das habilidades humanas, mas do poder de Deus. Vocês serão pescadores de homens, mas não com base no que vocês sabem ou podem fazer, mas com base no poder daquele que domina sobre todas as coisas, inclusive sobre o coração
dos homens. As pessoas certamente ficaram muito maravilhadas com aquela pesca maravilhosa. Mas para os próprios discípulos, que mais adiante seriam chamados para serem apóstolos, eles tiveram seus corações atraídos mais fortemente para as verdades e para o poder do reino de Deus. Para serem testemunhas da chegada do reino de Deus e para proclamarem as boas novas do Evangelho, os próprios discípulos precisavam ser atraídos de maneira forte. No milagre da pesca, no maravilhamento de Pedro e no chamado de seus discípulos, Jesus mostrou que ele conquista o coração de quem ele quiser. Aqui nós não devemos ficar admirados apenas com a quantidade de peixes que encheu aqueles 2 barcos, mas com o milagre no coração de homens como Pedro, Tiago, João e todos os seus amigos que ali estavam. Eles viram a graça abundante de Deus e foram cativados, foram presos por essa graça. Então, eles agora podem também compartilhar dessa mesma graça com outras pessoas. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos agora para algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. Pergunta número 1. Como Jesus fez para ensinar a multidão que o apertava na praia? Pergunta 2. Depois de ensinar o povo, o que Jesus pediu que Pedro fizesse? Pergunta 3. O que aconteceu depois que Pedro obedeceu o pedido de Jesus? E pergunta 4. O que Jesus disse a Pedro depois que ele se prostrou, ficou de joelhos diante dele? E o último slide, a lista do material que nós utilizamos para a elaboração dessas histórias. Que o Senhor, então, abençoe a todos vocês e até a próxima história.